Deus abençoe que dê tudo certo. Então, boa tarde a todos. Aqui é o professor Maicon Guedes, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Januária. Neste momento, nós vamos dar início à gravação da semana 5, que trata do conceito de força e movimento. Então, vamos lá. Então, iniciando, né? Força e movimento, parte 1. Nós vamos falar, então, tratar hoje do conceito de leis de Newton. Ficou muito alta essa transição. Deixa eu tirar isso aqui, gente. Muito alto. Som. Pronto. Aplicar a todos. Prontinho. Então, vamos lá, do slide atual. Nossa senhora, está muito alto. Deixa eu tirar isso. Só um minuto. Transições. Pronto. Sem som. Agora sim, aplicar a todos. E apresentação de slide do slide atual. Então, assim, gente, momentaneamente Genilson e Fernanda, caso vocês tenham alguma dúvida, basta, Marcos, boa tarde, basta apenas levantar a mão, tá? E fazer a pergunta. Então, vamos lá. Então, nós estamos iniciando, né, o conceito de dinâmica. Até então, a gente estava estudando a cinemática. A cinemática estuda o movimento sem lidar com as causas do movimento. Quando a gente começa a estudar a dinâmica, a gente pode agora descrever o movimento. A gente consegue, na verdade, antes a gente descrever, agora a gente consegue prever o movimento. Então, dinâmica é a parte da mecânica que estuda as causas e, né, as causas que produzem ou que modificam o movimento dos corpos. Na cinemática, a gente calculava, então, aceleração, velocidade, distância, tempo. Agora, além disso, a gente vai ter um outro conceito, uma outra grandeza que vocês já conhecem, que é a grandeza denominada força. E a força vai explicar, né, por meio da força, a gente vai conseguir explicar este movimento e prever também este movimento, tá bom? Então, nós vamos estar partindo do pressuposto do livro do Halliday Resnick, volume 1, a 8ª edição. Então, nós vamos estudar o que é a mecânica newtoniana, primeira lei de Newton, força, massa, segunda, terceira lei de Newton e algumas forças especiais. Falando do conceito de força e movimento, eu encontrei uma partezinha do livro ali bem bacana que diz o seguinte, fala sobre as formigas, né, as formigas saúvas, que elas conseguem carregar até 30 vezes o valor da sua massa, né, não é do peso, da massa. Isso equivale como se nós, né, seres humanos, pegássemos uma caminhonete, uma Hilux, colocássemos nas costas e saíssemos carregando. Então, é algo impressionante, né? A gente olha uma formiguinha tão pequena e tem uma força tão grande, né? Então, relacionando o conceito de força e movimento. Para dar embasamento ao nosso estudo, nós sabemos que se fala que é sobre leis de Newton, é fácil e necessário também saber um pouco sobre a história de Isaac Newton, que nasceu na cidade de Woolsthorpe, né, em 1642, lá na Inglaterra, formou-se em 1664 em Cambridge e por algumas situações do destino, Newton, né, que teve logo novo, né, a separação do pai e da mãe, e em uma determinada época, a mãe dele foi morar numa cidadela, né, uma cidadezinha do interior, e na época da peste bubônica, na peste negra, que você já deve ter estudado lá na 5ª, 6ª série, nos livros de história, ele então saiu lá da capital da Inglaterra e foi lá para essa cidadezinha do interior, ficar um tempo lá com a mãe dele. E reza a lenda que em um desses ensejos de depois do almoço, ele estava descansando ao pé de uma macieira e ao cair de uma maçã, deu o despertar da lei da gravidade. É apenas, né, um insight, uma história que é passada de geração em geração, a gente não pode confirmar sua veracidade. Mas o que a gente pode confirmar é a respeito das leis de Newton, que hoje explicam não somente o movimento de um copo caindo, de um carro se movendo, mas também explica o movimento dos planetas. E aí, nós vamos então ver primeiro os conceitos básicos. Pessoal, conforme eu for explicando, lembre, né? Se precisar, basta levantar a mão aí que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Então, primeira coisa, quando a gente fala do conceito de força, tem um conceito, né, que a gente tem do nosso dia a dia. Força, então, é o que tem grande vigor ou potência física, que é forte, o que altera ou provoca um movimento uniforme num corpo,
cessando o seu estado de repouso, representa-se por F. Então, força vamos colocar assim, se energia é a capacidade de realizar trabalho, para que a gente tenha essa força, né? Porque no dia a dia, antigamente, a gente tinha uma propagandinha do Todd, né? A energia que dá gosto. Essa energia também vai ocasionar o quê? Força. Não tem força sem energia, né, gente? Então vamos lá. Contexto da língua portuguesa. Em consulta a um dicionário, verifica-se das 15 acepções da palavra força, apenas uma se refere ao significado físico, contextualmente correto. Encontramos ainda 46 locuções em que a palavra força aparece. Dessas, 28 referem-se a forças relacionadas com a física, algumas equivalentes ou sinônimas entre si. Outras inadequadas ou estão em desuso. Por essa razão, é importante estarmos atentos para o contexto em que se utiliza a palavra força, para que seu uso cotidiano ou informal dela não interfira na compreensão do seu significado físico. Às vezes, alguns conceitos físicos, eles têm uma deturpação devido ao nosso cotidiano. Quando a gente fala do conceito de trabalho na física, trabalho é a capacidade, né? Energia é a capacidade de realizar trabalho, e vice-versa, porque trabalho é energia. Quando eu falo para vocês grama, em algumas pessoas desperta na mente o conceito de relva, em outros desperta o conceito de massa. Então, para que um conceito fique bem explícito, é necessário que a gente tenha a compreensão real da palavra e entenda, né, o seu significado. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, mais do que aprender física e matemática, é muito importante fazer leitura, ler bastante livro, para vocês terem uma boa compreensão, porque sem compreensão, sem interpretação, pessoal, é complicado, né? Então, dentre os conceitos de força, nós temos diversos conceitos. Assim como é complicado definir o conceito de energia, porque existem diversas formas de energia, o conceito de força também é um pouco complicado, porque a força de atrito não é igual à força gravitacional, que não é igual à força de arraste, que não é igual à força de tração, força magnética, força elástica, força do empuxo, né? Então, existem essas variações do conceito força. Então, para você dar uma explicação correta desse conceito, fica meio que bem difícil, né? E aí nós temos duas classificações do conceito força, dois tipos, né? São as forças de contato e as forças de ação à distância, que a gente chama de forças de campo. Quando a gente fala do conceito de força de contato, obviamente a gente já vem na nossa mente, né, que tem que estar tocando em alguma coisa. Então, se existe o contato, nós colocamos isso como forças de contato. Já as forças de campo ou forças de ação à distância, não há a necessidade do contato. A força gravitacional, por si só, ela ocorre, né? Mesmo que não haja contato. A partir do momento que eu abandono um corpo nas proximidades do planeta Terra, ele vai ter uma orientação radial. As pessoas falam que a força gravitacional é orientada para baixo. Não é, ela é orientada para o centro. Porque o para baixo de uma pessoa que está lá na Oceania não é o mesmo para baixo para uma pessoa que está aqui no sul, né? No sul da América, na América do Sul. Então, cuidado com esse conceito, tá? O conceito vetorial, a gente tem que levar em consideração que algumas forças, sim, estão orientadas para baixo, outras estão orientadas de forma radial, ou seja, sempre para o centro do nosso planeta. E aí eu tirei essa chargezinha, que eu achei ela bem bacana, né? O Luke Skywalker falando para o Isaac Newton que a massa e a aceleração estejam com você. Ou seja, da segunda lei da dinâmica, força é igual massa vezes a aceleração. Mas antes da gente entrar nos conceitos da primeira, segunda e terceira lei de Newton, faz-se necessário que nós conheçamos alguns outros conceitos, tais como o que é um referencial, referencial inicial, não inicial, o que é a massa, né? E, propriamente, o que é a força. Mas, antes disso, vamos falar sobre o tópico de referencial. Então, um referencial é um corpo ou lugar a partir do qual as observações de fenômenos diversos são feitas. Ou seja, eu posso tomar esse ponto no espaço como sendo um referencial, assim como eu posso tomar esse outro ponto como sendo o meu referencial. Para que eu defina se um corpo está em movimento ou não, faz-se necessário sempre ter a adoção de um referencial. Por isso que quando a gente vai fazer
alguns exercícios, a gente coloca a orientação da trajetória. Aquela orientação da trajetória é o nosso referencial. E na aula anterior eu falei para vocês sobre a questão da posição. O que é a posição? É o nosso referencial. Posição inicial, referencial inicial. Posição final, referencial final. Então, em relação a esses dois pontos, nós podemos, então, determinar este movimento, tá bom? Então, isso é um referencial. Então, a relação entre referencial e movimento ela é intrínseca. Por quê? Para que eu defina se neste momento eu estou em repouso ou em movimento, é necessário adotar um referencial. A gente toma o nosso planeta como sendo um referencial inicial, mesmo que, grosso modo, ele não seja. E por que ele não é? Porque ele está em movimento e o movimento dele é uma órbita elíptica, ou seja, há momentos em que ele está afastado do Sol, no afélio, e há momentos que ele está próximo, no periélio. Portanto, o nosso planeta, além dele girar, ele rotaciona, então ele faz um movimento acelerado. Corpos em movimento acelerado não experimentam, ou seja, não são, melhor dizendo, não são referenciais inerciais. Mas como vocês viram lá na aula do professor Brescancin, após um cálculo, a gente pode praticamente dizer que a Terra é um referencial inercial. Então, neste momento, se eu adotar a Terra como sendo o meu referencial, eu estou em repouso. Se eu adotar o Sol como sendo o meu referencial, eu estou em movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a relação do movimento depende sempre de um referencial. Até aqui tudo tranquilo, pessoal? Ok, né? Então tá bom. Então vamos lá. Relação entre movimento e trajetória. A trajetória também do movimento depende deste referencial. Para uma pessoa que está no barco, o referencial ele vai ser o quê? Aliás, a nossa trajetória vai ser uma trajetória retilínea. Aqui tem Salvati, que está soltando uma massa, Sagredo está no barco, né? E Simplício está fora. Como o barco está em movimento, mas pela primeira lei da inércia, né? Por inércia, Sagredo também tem a mesma velocidade do barco. E para ele, relativamente, o movimento da pedra ou da massa é uma trajetória retilínea. Mas para Simplício, como há um movimento, ele vai ver uma trajetória parabólica. Então, tanto o movimento como a trajetória são relativos. E essa relatividade se dá por meio do conceito do referencial, tá bom? Então, a gente tem que adotar, então, um referencial. Dentro da questão de referencial, nós temos os referenciais inerciais e não inercial. Então, o referencial inercial é aquele onde não há aceleração. Sempre que não houver aceleração, nós temos, então, um referencial inercial. Se você observar para uma pessoa que está dentro de um carro, a partir do momento que ele entra numa curva, nós já não podemos adotar mais o carro como sendo um referencial inercial, porque a força centrípeta vai fazer com que haja uma variação na velocidade. Se há uma variação na velocidade, tem aceleração. Se tem aceleração, o movimento, o referencial não pode ser considerado como inercial, tá? Então, e o que é um referencial não inercial? É um movimento acelerado. Aqui a gente tem aquele paradoxo dos gêmeos, né? Na verdade, não é nem dos gêmeos, só que duas pessoas. Então, o que ocorre? Essa moça, né, está viajando aí à velocidade da luz, ou seja, um movimento acelerado, ela vai e volta. Na realidade, gente, eu mesmo que não considero muito isso, porque se ela está viajando à velocidade da luz no vácuo, a velocidade da luz no vácuo é constante, né? Então, eu não posso dizer que é um movimento acelerado, retilíneo uniforme, né? Mas para que a gente compreenda, e a gente sabe que existe a dilatação temporal, né? Então, se houve uma dilatação temporal, eu posso sugestionar a vocês que houve, então, uma aceleração para um e não houve a aceleração para o outro, tá? Então, essa é a principal diferença. Referenciais inerciais não possuem aceleração e os não inerciais possuem aceleração. Compreenderam essa parte, pessoal? Ficou bem explicado? Tô olhando aqui pro celular para ver as respostas suas, tá? Só digita no chat aí que vocês me ajudam bastante. Aí a aula fica mais rápida. Então, vamos lá. Vamos falar, então, dos conceitos da dinâmica. Um dos conceitos que é muito necessário
Não é que assim é muito necessário, mas é necessário a gente ter uma boa compreensão do que é massa. Um aluno, certa vez, me perguntou, professor, eu sei o que é volume, mas eu sei, eu não sei explicar o que é volume. Aí eu falei para ele, ó, volume é uma porção de massa que ocupa lugar no espaço. É a definição mais fácil. E muitas vezes a gente pergunta o que é massa? O que é massa? Então, no estudo da dinâmica, é muito importante ter em mente as definições do que vem a ser massa de um corpo e força aplicada sobre um corpo. Então, assim, grosso modo, massa é uma grandeza física que é atribuída a um corpo, obtida após uma comparação deste com uma massa padrão. Mas o conceito de massa, ele está relacionado ao conceito de aceleração. Você entendeu? Então, sempre que nós temos algo que possa ser acelerado, este algo possui massa. Não tem como você imprimir aceleração a algo que não possui massa. Grosso modo é isso. A gente sabe que o conceito é bem mais profundo e vocês ainda vão ver isso bem mais profundamente ao passar do curso de vocês. Então, a gente também tem o conceito de massa inicial, massa não inicial, que vocês já viram lá na aula. Não vai influenciar muito aqui no nosso estudo, mas é necessário o conceito da massa inicial e não inicial também, tá bom? E vamos então chegar aqui, né, à cereja do bolo, que para a nossa primeira aula serão os conceitos das 3 leis de Newton. Vamos então falar sobre a primeira lei, que é a lei da inércia. Gente, a lei da inércia é muito mal compreendida, viu, gente? Muito mal compreendida no nosso dia a dia. Então vamos então estar vendo aí. O primeiro conceito, gente, vem lá da época de Aristóteles. Então Aristóteles, antes de tudo, ele pensou, gente, o que é um movimento? Então, para ele, existia 2 tipos de movimento, o movimento natural e o movimento forçado. O movimento natural indica que os objetos buscam seu local natural, como, por exemplo, uma pedra que, ao cair, busca o seu local natural parada no chão. E o movimento forçado ocorre quando um corpo ou um objeto sofre a ação de outro objeto em movimento e passa, assim, a se mover também. Então, este era o conceito de movimento para Aristóteles. Sempre tinha uma causa ou efeito, tá? O movimento natural, os corpos tendem a buscar o seu local natural. Já um corpo que está no local natural e você retira ele de lá, você está aplicando uma força sobre ele, está causando um movimento, portanto, é um movimento forçado. Este era o conceito para ele. E tinha também um movimento voluntário, que seria aquele efetuado pelos seres vivos, né? Obedecendo à própria vontade. Então, esse movimento natural e forçado estava relacionado aos seres inanimados. E o movimento voluntário, obviamente, estava relacionado aos seres vivos, né? Aí apareceu outro rapazinho chamado Galileu Galilei, que teve um pensamento diferente. Se Aristóteles pensou o que era o movimento, Galileu pensou quais eram as causas do movimento. E pode parecer que não, mas isso faz muita diferença. E ele disse o seguinte: se um objeto se encontra em movimento, ele assim permanecerá, a não ser que uma força seja aplicada sobre ele. E aí, gente, vocês viram a diferença? Primeiro, o Aristóteles, ele pensava em algo natural. Galileu, pelo contrário, mesmo para objetos inanimados, ele já pensava na causa do efeito, na causa daquele movimento. Por que que aquilo ocorria? Então, os estados de repouso ou de movimento de um objeto são equivalentes. Para Galileu, existe essa equivalência, para Aristóteles, não. Eram tudo causas naturais. Objetos tendiam para o seu local natural. Para Galileu, não. Existia sim essa equivalência entre movimento e repouso. A diferença entre os dois era a causa do movimento e a causa do repouso. O que vinha a ser esta causa? Aí apareceu esse rapaz aqui e nos respondeu que a causa deste movimento era algo que se chamava força. E, melhor dizendo, força resultante, porque se a resultante das forças fosse igual a zero, nós teríamos o repouso. Se a resultante das forças fosse diferente de zero, nós teríamos o movimento. Então, para Isaac Newton, se a força resultante aplicada sobre o objeto é igual a zero, então o seu estado de movimento não se altera, esteja ele em movimento ou em repouso, que praticamente é o prelúdio da nossa primeira lei da inércia. E aí vem a questão da maçã. Vocês não têm noção de quanto tempo demora para produzir um material desse.
Primeira lei de Newton diz o seguinte: quando a força resultante que age sobre um corpo é igual a zero, ele se move com velocidade constante. Gente, há um conceito errôneo de que quando a resultante das forças, talvez não seja para vocês, no nível de graduação que vocês já estão, mas no ensino médio a gente tem que bater muito forte nessa tecla para que isso seja tirado dos alunos. Então, eles têm um conceito de que quando a força é igual a zero, o corpo está em repouso, e não é isso. Porque se você tem um corpo em movimento retilíneo uniforme no vácuo, ele também não tem ausência de forças, ele vai permanecer em movimento perpétuo com a mesma velocidade. Ele está em movimento, mas não tem nenhuma força agindo sobre ele. E isso joga por terra os conceitos de Aristóteles. E vou falar para vocês, não desmerecendo ele, porque para a sua época já foi muito avançado, mas Aristóteles, entre aspas, atrasou o desenvolvimento da ciência em no mínimo 2000 anos, porque tudo que Aristóteles falava virava lei, né? Então, a partir de Galileu e de Isaac Newton, que trouxeram essas novas compreensões acerca da questão do movimento, é que foi desnudado, né, essa questão da aplicação das forças, das causas e dos efeitos da aplicação das mesmas, né? Então, a primeira lei nada mais é do que o que você vê e sente quando você anda em um ônibus, né? Você está lá parado, por inércia você tem a mesma velocidade do ônibus. Trazendo o conceito do referencial em relação ao ônibus, você está parado. Em relação a alguém que está num referencial fora do ônibus, você está em movimento. Se o corpo, né, que é o ônibus, para bruscamente, você tende, por inércia, a permanecer com a mesma velocidade. E aí surge um equipamento necessário contra a primeira lei de Newton, que é o cinto de segurança. É ele que vai aplicar uma força na mesma direção, porém em sentido contrário, para fazer com que a gente, por inércia, né, permaneça, ou, na verdade, pela resultante da força contrária, faça com que a gente permaneça no mesmo local. Lembrando que a unidade de força é o quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, que foi batizado como 1 Newton, tá? Em homenagem a Isaac Newton. Para você experimentar a força de 1 Newton, você tem que estar a uma latitude de zero, né, no Equador, em uma praia, segurando uma bolacha de 100 gramas na sua mão. Você vai estar experimentando, não precisa ser uma bolacha, né, gente? Qualquer coisa com uma massa de 100 gramas. Você vai estar ali segurando 1 Newton ou experimentando a força de 1 Newton em suas mãos, tá bom? Lembrando também que força é uma grandeza vetorial, precisa ter módulo, direção e sentido. Não vejo necessidade de bater nessa tecla, porque foi a matéria do conteúdo anterior, né? E aí nós vamos fazer um primeiro exemplo. Um objeto move-se com velocidade relativa constante, relativamente a um sistema de referência inercial. Qual das afirmações abaixo é necessariamente verdadeira? Letra A. Prestem atenção que eu vou precisar que vocês respondam no chat, tá? Letra A. Não há forças agindo sobre o objeto. Letra B. Uma pequena força age sobre o objeto na direção do movimento. E a força resultante sobre o objeto é zero. D. Duas afirmações anteriores são necessariamente verdadeiras. Ou letra E. Todas as afirmações anteriormente são falsas. Digitem no chat para mim, por favor. Vocês têm aí um minutinho para pensar e responder, tá? Por favor. Marco Augusto já respondeu. Kellyanne eu não vi. Deixa eu olhar aqui no mensagem de chamada. É Kevlin. Kevlin também respondeu letra C. Genilson, letra A. Vamos lá, Marcos. E os demais? Naisla respondeu letra C. Marcos, letra D. Sebastião, letra C. Genilson, mudou? Letra B? Então tá. Vamos lá, então. Vamos ver qual é a resposta. Primeiro, vamos ler o enunciado. Um objeto move-se com velocidade constante relativamente a um sistema de referências não inercial. Então, ele diz o seguinte, que não há forças agindo sobre o objeto. A gente não pode dizer que não há forças, porque pode haver forças, tá? E a resultante delas vai dar zero, tá bom? Então, a letra A, ela não é correta por conta disso, porque a primeira lei, ela diz justamente isso,
que a resultante tem que ser igual a zero. Então, eu posso ter, sim, forças, uma agindo em uma direção e outra em outra, e ele no mesmo, seguindo o seu movimento. A resultante é zero. Letra B, uma pequena força age sobre o objeto, na direção do movimento. Se há uma força agindo na direção, esse corpo vai estar acelerado. Ele não pode estar em velocidade constante. Letra D, duas afirmações anteriores são necessariamente verdadeiras. Nós já vimos que não. E letra D, todas são falsas. Também não. A resposta correta é a letra C, porque a força resultante sobre o objeto é zero. Gente, como eu sempre falo para vocês, vai resolver um exercício, pensa numa coisa. Se a resultante for zero, primeira lei de Newton, tá? Somente isso. Não precisa fazer cálculo nenhum, tá? Talvez até possa, mas não há essa necessidade. Pode falar, Marco Augusto. Assim, se você parar para pensar, se você pegar um objeto e soltar no vácuo, aí, igual você está falando, ele teria em movimento, né? Ele teria uma inicial, ali, movimento para sair do estado de estar parado, e ele começa aí como não teria nenhum outro tipo de força agindo ali sobre ele, não teria um atrito, gravidade, o que for, o objeto ia continuar o movimento para sempre, né? Sim. Mas esse seria um movimento, esse seria um objeto em inércia? Sim, só que agora aí eu vou te explicar o conceito. Lembra que eu falei logo no início que o conceito de inércia ele não é usual do nosso cotidiano, a gente entende ele de uma maneira errônea. Olha para você ver como que é a questão de interpretação. Olha, quando você me deu um exemplo, você falou que você soltou o objeto, ou seja, você imprimiu uma força para ele e soltou. Pronto, você não está agindo mais no objeto. Você colocou ele em movimento. E ele, por inércia, por não ter atrito, ele vai permanecer com aquele movimento indefinidamente. Houve um instante de força, ponto. Na letra B, fala que a força age sobre o objeto, ou seja, é uma força constante. Se é uma força constante, constantemente vai ser alterado o estado desse corpo, ele vai ter aceleração. Então aí está a pequena diferença. Se você no vácuo colocar um corpo lá, ele vai ficar parado. Se você empurrar ele, ele vai entrar em movimento retilíneo uniforme indefinidamente. Deu para compreender a diferença? Não entendi. Então, é bem tranquilo, gente. Como eu falei para vocês, se for resultante zero, primeira lei de Newton. Qualquer coisa diferente disso é segunda lei de Newton. E aí a aplicação da segunda lei de Newton obrigatoriamente recai sobre a terceira, né? Ação e reação. Sempre, tá bom? Então, vamos lá. Aqui já está a resposta, eu já expliquei para vocês. Vamos passar para um exemplo de cálculo. Agora sim, olha para vocês verem. Então, nem sempre você vai ter uma questão de primeira lei de Newton que não tenha cálculo. Grande maioria das vezes são questões conceituais, mas pode ser que não. Diz o seguinte, sob a ação de duas forças, uma partícula, e isso aqui vai explicar o que eu falei anteriormente, move-se com velocidade v igual a 3 metros por segundo na direção do vetor unitário i e menos 4 metros por segundo na direção do vetor unitário j. Uma das forças, aqui são, né, as coordenadas, né, y e z. E aí nós temos uma das forças sendo F1 igual a 2 newtons na direção do vetor unitário i, mais, né, somando aqui a componente, uma força menos, né, não é uma força menos, uma componente de menos 6 na direção do vetor unitário j. Qual é a outra força? Então, gente, se está sob a ação de duas forças e a partícula, olha aqui o pulo do gato, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, qual é o valor da força resultante? Pode abrir o microfone. Zero. Então, se o valor da força resultante é zero, eu posso colocar que F1 mais F2 é igual a zero. Então, o somatório de todas as forças que agem sobre esse corpo é igual a zero. Se ele falou que são duas forças, eu tenho F1 e F2. Então, eu coloco que F1 mais F2 é igual a zero. Portanto, eu igualando essas forças, a única coisa que sobra para mim é que elas estão na mesma direção, porém agindo em sentidos contrários. A partir do momento que eu substituo os dados,
Para que elas se anulem, elas não vão se cancelar, viu, gente? Cuidado com o que vocês falam. Anular é não existir. Elas se equilibram, tá bom? E também não se cancelam, elas se equilibram, perdão, tá? Nem se anulam, nem se cancelam. Elas se equilibram. Então, se a força F1 tem 2 positivo em I e tem 6 negativo em J, obrigatoriamente, F2 tem que ter 2 negativo em I e tem que ter 6 positivo em J. Para quê? Para que essas forças se equilibrem. E mesmo essas forças em equilíbrio, esse corpo vai permanecer em movimento retilíneo uniforme. Compreenderam? Beleza, então. Vamos lá, então. Vamos falar sobre a segunda lei de Newton. Observe aqui. Bacana, né? O pai lá dentro dormindo, a mãe e o menino empurrando. O que nós temos aqui? Um movimento, força resultante. Então, se a força resultante sobre um corpo for diferente de zero, haverá alteração no estado de movimento do corpo. Observe que na primeira lei não há alteração no estado do corpo. Por quê? Porque a resultante das forças é zero. Então, eu posso ter tanto uma velocidade igual a zero, como eu posso ter, então, uma velocidade igual a 1, 2, 3 metros por segundo constante. O meu corpo vai estar em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Isso aqui que nós vamos ver é a equação fundamental da dinâmica, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, o que é a nossa massa? A nossa massa é o resultado de uma força aplicada sobre algo que gera uma aceleração, grosso modo, tá bom, gente? E aí, se força é igual massa vezes aceleração, nós já vimos aqui que F é força, M é massa e A é a aceleração. Só que tem uma pequena diferença relacionada ao conceito de massa. Observe que não estamos falando de peso, tá, gente? Conforme nós vamos aumentando o valor da massa, obrigatoriamente nós diminuímos a aceleração. A força aplicada aqui, vamos colocar aqui, se você ver, ó, pelo tamanho do nosso vetor, a força aplicada é a mesma. Se a aceleração está variando, o que está fazendo essa variação na aceleração? É o quê? A massa, porque a massa do carro é menor. Ei, a alteração da massa, que no carro é menor do que no nosso furgão, e vai ser, no caso aqui, no caso do caminhão, vai ser muito maior. Então, a gente vê que a massa, sim, ela interfere no conceito da aceleração. Então, são duas grandezas que se relacionam, pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa também é o conceito de força resultante. Nós temos aqui um corpo em que sobre ele são aplicadas 5 forças em direções e sentidos opostos, né, diferentes. F1, F2, F3, F4 e F5. O somatório dessas forças vai nos dar uma força resultante nessa direção e nesse sentido. Obviamente, isso aqui é apenas algo fora de escala e também sem nenhum cálculo, né? Sem nenhuma atribuição de valores, né? Então, é para apenas a gente ver que existe uma força resultante. Essa força resultante, ela é o somatório de todas estas juntas. Então, eu posso dizer que F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5 se equivalem ao valor de uma força única, que a gente chama de força resultante, tá bom? Vamos agora dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos imaginar, então, um bloco de 5 quilogramas. A partir do momento que, assim, se a gente não fizer nada nele, né, ele vai permanecer em repouso. Agora vamos aplicar uma força de 20 newtons e observar o que acontece. Está aqui a nossa setinha, nós vamos aplicar então uma força de 20 newtons, ele vai se mover. Agora percebemos, né, a gente percebe que o bloco se move para a direita. Isso ocorre porque a força transfere energia ao bloco e esse adquire uma aceleração. Vamos então calcular a aceleração desse corpo. Pela segunda lei de Newton, que diz que força é igual massa vezes a aceleração, a gente substitui. A força aplicada foi de 20, a massa do corpo era de 5 kg, portanto, nós temos uma aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado. O que significa
4 metros por segundo ao quadrado é uma velocidade de 4 metros por segundo a cada segundo. Fala, Marcos. Ficou faltando atrito aí ou não deu na questão? Ainda não. Não tem atrito por enquanto, tá? É sem atrito. Por enquanto, é somente o cálculo da força. O atrito a gente vai ver mais para frente um pouco, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Ou seja, a força F é igual à massa do bloco M vezes a aceleração. Agora nós vamos introduzir um outro bloco com o dobro da massa e aplicar a mesma força aos dois para ver o que acontece. Então nós tínhamos inicialmente um bloco com uma massa de 5 kg e um com uma massa de 10 kg. Eu vou aplicar a mesma força. O movimento será o mesmo? O deslocamento será o mesmo? Não. Não. Qual vai mover mais? Qual vai mais longe? O de menos peso, no caso, né? Não. De menor peso. De menor massa. Isso, menor massa. Menor massa. Vocês estão vendo como que esse conceito de massa e peso também pega a gente no dia a dia? A gente está acostumado a falar que a nossa massa é o nosso peso, e na realidade não é. Mas ninguém anda por aí falando que tem um peso, vamos supor, eu tenho 72 quilos de massa. Eu não vou chegar por aí alguém falar, ô professor, qual é o seu peso? Eu vou chegar lá e falar que é 720 newtons? Não, eu vou falar que é 72 quilogramas. Se você falar 72 quilogramas de força, aí tá bacana, viu? Então vamos lá, vamos aplicar aí a força para ver o que acontece. Ó, tá vendo? Eles vão chegar ao mesmo local. Por quê? Porque não tem atrito. Mas a aceleração do bloco de cima, né, a aceleração do bloco de menor massa, ela vai ser muito maior, tá vendo? Aumenta a aceleração. Aqui ele só não parou antes porque não tem atrito, e eu também não sei fazer ele mais devagar. Na verdade eu sei, eu dou conta assim, mas para não ter essa necessidade. Então a aceleração diminui e pode ser observada pela diminuição da velocidade. Agora nós vamos calcular a intensidade do bloco de massa igual a 20 kg. Força é igual massa vezes aceleração, substituindo a força permanece a mesma, que é 20, né? Só que agora a massa aumentou para 10. Ou seja, se a nossa aceleração era de 4 metros por segundo ao quadrado, obviamente se a massa dobrou, a aceleração tem que cair pela metade. Olha lá, ó. Aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Olha aí de novo, bacaninha para vocês verem. E se introduzirmos outras forças? Porque até então nós só tínhamos uma força. E agora, se nós tivermos mais de uma força? Nós temos aqui, ó, um bloco de 5 kg, uma força de 20 newtons na direção horizontal para a direita e uma força de 8 newtons na horizontal para a esquerda. Vamos ver, então, o que ocorre? Nós vamos ter, então, uma força resultante. O que é essa força resultante? É a combinação dessas duas. Eu tenho 20, olha aqui, ó, a orientação da trajetória positiva. Então, essa força aqui vai ser mais 20. Essa daqui vai ser menos 8. Então, mais 20 menos 8 vai nos dar uma força resultante de 12 newtons, tá bom? E aí, ó, vamos ver agora como é que funciona nessa situação. Nós temos aqui massa de 5 kg, com uma força de 12 newtons, uma massa de 5 kg com 20 newtons e uma de 10 kg com 20 newtons. O que acontece aqui? Olha a diferença. Aqui eu consegui fazer ela ir mais devagar. Observe que a massa de 5 kg com 20 newtons vai acelerar mais, ó. Olha lá. Tá vendo? Bacana, né? Depois vocês vão, na hora que eu postar os slides, vocês vão conseguir ver as configurações e ver como funciona. Então vamos lá. Agora nós vamos calcular quem? A força resultante, né? Se o valor da força resultante, olha lá, é indispensável a adoção de um referencial e também da orientação da trajetória. A força resultante vai ser então 20 menos 8, 20 porque está orientado para o ponto positivo do plano cartesiano, e 8 negativo porque está no sentido contrário, a direção é a mesma que a horizontal. Portanto, o resultado da força resultante é de 12 newtons, tá bom? Tá aí. A aceleração, portanto, vai ser de 2,4 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, talvez possa ser assim um materialzinho. Esse material eu extraí ele das aulas do ensino médio e eu fiz uma mescla, tá? Entre o material seus e o material deles, porque o conceito é o mesmo, né?
Então, agora, a gente vai estar dando uma olhada na questão vetorial, né? Analisando as forças resultantes e os ângulos. Então, com relação à questão de força resultante, a gente também pode decompor as forças. Decompor no eixo Y, decompor no eixo X, decompor no eixo Z. Na última aula a gente viu, né? Decomposição de forças, viu também movimento em 2 e 3 dimensões. Assim como para velocidade e aceleração, aqui para a força é o mesmo conceito. A gente pode decompor a força nas suas componentes, tá bom? Então tá aí, ó, Fy, Fx, Fx, Fy, isso vai depender da disposição das forças. Nessa questão de decomposição de forças, isso aqui é para o ensino médio. Eu não acho que haja necessidade de ensinar para vocês o que é um cateto oposto e um cateto adjacente, tá? Então aqui para os meninos, né, só para vocês verem como que é a minha aula, eu coloco então uma orientação, né, eixo Y, coloco para eles o que é o eixo X, coloco aqui então aonde está o meu ângulo de 37 graus, e aí eu falo para eles, olha, quando o ângulo está colado, é cosseno. Quando o ângulo está separado, eu mostro para eles, aqui está colado. E agora, quando o ângulo está separado, é seno. Aí eu ensino para eles uma regrinha, né, do colado separado. Se o ângulo está colado ao eixo X, né, é cosseno. Se o ângulo está separado do eixo X, é seno, tá bom? Tá lá, ó, a regrinha do colado e separado. Isso aqui eu faço para o ensino médio. Não vejo muita necessidade para vocês, mas dá para a gente fazer aqui, então, agora a decomposição das forças. Então, nós temos aqui ó, um ângulo total de 90 graus, o eixo formado, o ângulo formado entre a nossa força resultante e o eixo X é de 37 graus. Aqui, portanto, vai ser o nosso f de x. Com relação a y, nós vamos ter, então, o nosso fy. Fazendo o cálculo, né, para nós encontrarmos aqui o ângulo restante, né, nós vamos pegar, então, nosso ângulo raso aí, 90 graus menos 37, vai estar, então, o valor de 53. Vocês estão vendo como é que é dar aula para o ensino médio? Você tem que fazer o negócio todo ponto a ponto, passo a passo. Aí eu mostro para eles aqui, ó, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, vai ser então quem? O nosso Fy sobre o nosso F, que é aqui a nossa hipotenusa. Portanto, a nossa componente em Fy vai ser F vezes o seno de θ. A componente em x vai ser, então, a Fx, F cosseno θ. Aí eu ensino para eles como fazer o cálculo, né? Você pega lá o valor do cosseno de 37, multiplica por 50, encontra o valor, pega o seno de 53 e encontra o valor. Tem que ser assim, bem mastigadinho. E aí, até para vocês estudar, se alguém tiver com alguma dúvida, eu imagino que vai ajudar. Quem vai ser a nossa força resultante? O somatório das nossas componentes, Fx e Fy. Portanto, a nossa força resultante vai ter um valor aí de 59,69 newtons. Bacana até o momento, pessoal? Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Comentar alguma coisa? Não, tá de boa. Tranquilo, né? Então tá bom. Tá bem mastigadinho, né? Então vamos aqui, ó. A força, vamos falar agora sobre as forças especiais, alguns casos de forças especiais. A primeira que nós vamos tratar é sobre a força gravitacional, que é diferente de campo gravitacional. Alguém aí sabe me dizer a diferença entre força gravitacional e campo gravitacional? Alguém quer arriscar aí? Genilson? O campo gravitacional é onde vai atuar a força gravitacional. Ficou bem aquele aluno que quer ganhar aquele 1 ponto que o professor deu. Tá bem perto, mas não satisfaz ainda não. Mais alguém? Vamos lá, Marco, Bárbara, Marcos. Ô, pessoal, eu não falo o nome dos demais porque eu não vejo aqui, tá? Eu não consigo ver. Eu só estou conseguindo ver aqui Marcos, Bárbara e o Marco e Marcos, Genilson e Bárbara. E tem mais 9 pessoas aqui. Então, assim, qual a diferença de campo gravitacional para força gravitacional? Se você tirar esses 3 pontinhos aqui, ó, que eles estão indicando uma força, e deixar apenas o planeta Terra, vai existir força gravitacional? Não. Força é uma interação entre 2 corpos. Só existe força se houver interação. Campo gravitacional não depende de interação. Quando eu coloco este copo aqui neste ponto do espaço,
mesmo que pouca, mas ele tem no entorno dele um campo gravitacional. Quem gera o campo gravitacional é a massa, tá bom? Então aqui, ó, a massa maior que a massa do nosso planeta vai gerar o campo gravitacional, representado aqui por esse ponto em azul. A partir do momento que eu coloco um corpo de prova, um corpo teste, ou um planeta, um asteroide, a Lua, aí neste momento surge uma força recíproca, né, de atração e de repulsão entre os planetas. Alguém levantou a mão aí para fazer algum comentário? Eu tenho, na verdade, mais uma curiosidade. Sim, pode falar. Porque a Terra está sempre em rotação, né? Sim. Essa rotação da Terra, ela tem... que efeito que ela tem na gravidade? Ou não tem muito efeito? Sim, tem efeito sim. Eu expliquei isso na aula de ontem. O que ocorre? Quando você está no polo do planeta, a rotação, a aceleração da gravidade lá, ela vai ser diferente. Dependendo do ponto aonde você estiver, como a velocidade tangencial vai ser maior naquele ponto, nós vamos ter uma diferença na aceleração da gravidade. Ou seja, se eu tenho diferença na aceleração da gravidade, lá vai ser um valor maior, o peso também vai ser maior. Quando você vem para o Equador, que nós temos uma aceleração, né, menor do que nos polos, o peso, né, vai ser menor. Lembrando que a massa é a mesma, mas o peso é diferente por causa da aceleração da gravidade. E isso influencia muito, inclusive eu falei sobre isso na aula de ontem, e quando lá mais uns 200 anos atrás, quando o pessoal descobriu as minas de ouro lá no Alasca, eles faziam uma barra de 1 quilograma, né, de massa, e lá tinha um peso, vamos supor, de 98 newtons, né, porque você multiplica, lá é mais um pouquinho. Vamos supor, ele pegava uma massa de 1 quilo. Quando ele chegava para medir essa mesma massa, porque quando você pega uma balança, você não está medindo a massa, você está medindo o peso, não é verdade? E a gente converte isso, faz uma relação e o resultado nos expressa em quilogramas, mas a gente sabe que está medindo o peso. Então, quando eles levavam lá para os Estados Unidos, que está a uma latitude menor, a aceleração da gravidade é menor. Portanto, se a aceleração é menor, o peso também é menor. Então, o que deu? Deu muito problema, porque eles achavam, no começo, eles pensavam que estavam sendo roubados, né? Chegava lá marcando 1 quilo, quando ia medir só tinha 990 gramas. Você está entendendo? Então, a aceleração, ela interfere muito. Tá bom, Marco? Deu para compreender? Não tinha associado com o que você falou. Uhum. Mas deu agora para fixar bacana, né? Nossa, isso aqui era para ter ficado mais para frente. Então tá. Vamos tratar então agora do conceito de peso. Vocês já sabem o que é, né? Então, o que é a força-peso? A força-peso, ela só ocorre se houver a interação. Não existe o peso sem a interação. Nós vamos olhar aqui, ó, a massa do planeta Terra em relação a outro corpo, ela vai ter um peso. Na realidade, a gente calcula o peso dos corpos em relação ao nosso planeta, né? Que vai ser essa força gravitacional. Essa força gravitacional, massa vezes a aceleração, vai ser, então, o nosso peso. Peso é massa vezes a aceleração. Qual a aceleração? A aceleração da gravidade. A força-peso, imagino que seja tranquilo para todo mundo, só tem que lembrar que ela não é uma força orientada para para baixo, tá? É orientada para o centro, porque o para baixo aqui da África não é o para baixo aqui da Terra, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Então, peso é massa vezes gravidade. Quem é o peso? É a força. Massa vezes aceleração. É a mesma equação. A gente só muda porque a força agora, como eu falei para vocês, a força elétrica é diferente da força elástica. Então, por isso que a gente tem que ter essas nomenclaturas diferentes, tá bom? Se vocês vão, ou a gente acha que força elétrica é igual força gravitacional. Não é, tá bom? A gente sabe que não. Então, tem que ter uma nomenclatura diferente. E a força normal? O que é a força normal? É sempre uma força de contato. Não existe força normal sem contato. Gente, existe força normal orientada somente para o centro? Olha, deixa eu ver se dá para vocês verem. Quando eu faço uma força na parede aqui, ó, a minha força normal vai estar na perpendicular aqui ao plano, tá bom? Sempre perpendicular ao plano. Lembrem disso.
A força normal, ela não é orientada para baixo, não é orientada para o centro, ela é sempre perpendicular à área de contato, ou seja, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a área de contato. Outra coisa que todo mundo diz, mas que está errado, a força normal, ela não se equilibra, não é que não se equilibra, ela não é equivalente à força-peso. O que as pessoas pensam? Quando você coloca um objeto aqui de massa de 10 quilogramas, ele vai gerar uma força-peso aqui, vamos supor, de 980 newtons, né? Aliás, 98 newtons. Aí eles pensam que aqui vai gerar uma força normal de menos 98 newtons, tá, gente? Não é de 98, não, é menos 98. Por quê? Está no sentido contrário, muito cuidado com isso. E por que não? Porque eu poderia, deixa eu fazer aqui para ficar bacaninha para vocês verem, deixa eu inserir aqui, se o computador deixar eu trabalhar, deixa eu inserir uma outra força aqui, para que vocês compreendam com mais facilidade. Então, deixa eu colocar uma outra força, pronto, deixa eu colocar ela para aparecer, animação, aparecer. Beleza. Então tá lá. Ó. Neste momento, igual eu falei para vocês, eu tenho uma força-peso para baixo, né? Para baixo do nosso ponto de vista, orientada para baixo, né? 98 newtons, e uma força normal, perpendicular ao plano, com menos 98 newtons. A partir do momento que eu insiro uma outra força, né? Aqui é uma força resultante. Ela não está, a força normal surge do contato. Ela não é uma força de contato, é uma força de tração, tá bom? Eu estou puxando para cima. Vamos supor que essa força de tração seja de 20 newtons. A força peso vai continuar sendo 98. A força normal já não vai ser mais 98, ela vai ser quanto? 78 newtons. Então, não posso dizer que o valor da força normal é sempre igual em intensidade e em sentido contrário, né? Oposto ao da força-peso. Vocês conseguiram compreender o conceito que eu quis passar para vocês? Então, a força normal é como se fosse o que deixa o corpo em equilíbrio somando as outras forças. Tipo, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, mas não tão isso. A força-peso, olha aqui, ó, nós temos aqui a superfície. Se eu segurar um corpo aqui acima, ele tem peso, mas não tem normal. É o nome que é estranho, né? Podia ter outro nome. Mas quando você... É porque a palavra normal, ela significa, né? Perpendicular ao plano, tá bom? Então, quando esse corpo de massa de 10 quilos e possui um peso de 98 newtons, quando ele toca uma superfície, neste momento surge uma força contrária. Essa força contrária tem o nome de força normal. E pelo fato dela surgir quando essa massa toca uma superfície, a pessoa tem a falsa impressão de que ela tem o mesmo valor. E não tem, porque ela surge no contato. Se eu pego este copo aqui, coloco ele na superfície, ponto, beleza. Aí agora eu pego outra força e começo a puxar para cima sem tirar o contato, eu não posso dizer que a força normal tem o mesmo valor da força-peso, porque a força normal ela foi diminuída pela ação da força que eu apliquei. Deu para compreender? Tranquilo, então. Então vamos lá. Eu peguei um exercíciozinho aqui para a gente poder ficar bacana, né, no nosso tempo. Peguei um exercício que junta as duas coisas, força normal e força-peso. Diz o seguinte, um homem de 90 quilogramas está em um elevador que tem aceleração de 1,4 metros por segundo ao quadrado para onde? Para baixo. A força exercida pelo homem sobre o chão do elevador é de aproximadamente quanto? Então nós temos aqui, ó, vamos analisar. Nós temos a força peso, né, do homem, e nós temos a força normal do homem, quando ele toca o elevador. A aceleração é para baixo, porque está descendo. Olha aí um outro conceito, tá? Quando está descendo, a gente vai ver o desequilíbrio dessas forças, tá? E ele pede, então, para a gente calcular o quê? Qual é a força exercida pelo homem sobre o chão. Qual é a força do homem exercida sobre o chão, gente? A força peso ou a força normal? No caso, seria normal? A normal, porque é a força de contato com a superfície,
tá bom? Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, então, a nossa força resultante. Quem vai ser ela? Vai ser o peso do homem menos a normal do homem. Força resultante é massa vezes aceleração. A massa é 90, a aceleração é 1,4 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a força resultante é de 126 newton. Acabou? Não, porque nós só calculamos a força resultante, que é o resultado das componentes peso e normal. Então, o resultado dessas duas componentes é que vai me dar a força resultante. Agora, o que eu faço? Eu apenas substituo nessa primeira equação aqui, ó. O valor de 126, eu substituo aqui, igualo peso do homem menos normal do homem. Qual é o valor do peso dele? Tá aqui, ó. Aqui nós temos a massa, né? Aqui nós temos o valor da força resultante, 126. Substituindo aqui, ó, quem é peso? É massa vezes aceleração. A aceleração da gravidade é 10. 90 vezes 10 vai dar 900. 900 menos 126 vai nos dar o valor, então, de 774 newtons, aproximadamente. Aqui na questão tinha as alternativas, eu tirei, tá bom? Então, a normal, a superfície, vai ter um valor de 774 newtons, tá bom, pessoal? Aí, por que ocorre isso? Porque o elevador, ele está em movimento. Então, a gente vai ver qual é o valor da força-peso? 900. O valor da peso é 900. O valor da normal é de 774. Quando você subtrair a peso e a normal, a gente encontra a resultante, que é 126. Tranquilo o exercício? Deu para satisfazer aí as duas forças? Tá de boa. Tranquilo. Então, vamos que vamos. Graças a Deus está tudo tranquilo. Deixa eu só dar uma geral aqui no meu celular, que está lotado de coisa aqui na tela. Então, vamos lá. Próxima, nós vamos falar agora sobre o que você queria, Marco Antônio. Atrito estático e atrito dinâmico. Então, agora, nós temos uma superfície, coloca um corpo, que está cheio d'água. Vai surgir, então, sobre esse corpo, uma força-peso. A força-peso vai ter sempre, né? Nem sempre. Se o local tiver zero de gravidade, não vai ter peso, vai ter massa, tá bom? E o que ocorre? Vai ter aqui peso e a normal. Só que quando eu coloco esse corpo em movimento, e agora eu tendo atrito, se eu estou empurrando, vou pegar agora um corpo com mais massa. Se eu estou empurrando, eu estou exercendo uma força aqui, tá? Ele não está saindo do lugar. Por quê? Porque o atrito estático, ele não está se sobrepondo à superfície. Quando eu consigo romper esse atrito, aí eu já tenho um atrito dinâmico. Sempre vai ter atrito. No nosso dia a dia, dificilmente você tem um movimento sem atrito. Por isso que as peças do carro se desgastam por conta desse atrito. Então, a diferença do atrito estático para o dinâmico é que o atrito estático é quando está na eminência, é quando o corpo está parado. Isso você tem que estar exercendo uma força, né? Exercendo a força ou não, ele estando parado, o atrito está mantendo ele ali, tá? Aí você começa a empurrar. Pensa numa caixa bem pesada. Você começa a empurrar ela. Num determinado momento ela começa a se mover. Ali já tem um movimento. E esse movimento só não é maior por conta do atrito. Qual é o atrito? O atrito estático. A forma de calcular força de atrito estático, aqui é o coeficiente do atrito, tá? Vai variar de material para material. Então, nós vamos sempre estar utilizando isso aqui, ó. Força de atrito estático e força de atrito dinâmico. Sempre tem um coeficiente. Aqui é μe, atrito estático, μd, atrito dinâmico, tá? Coeficiente de atrito. A equação é essa, ó. Força de atrito é coeficiente vezes a força normal. Por que é a força normal? Por que é a força normal e não é a força-peso? É por causa da força, aquela que você falou, contrária, né? Aquela consideraçãozinha a menos, né? Tá certo, mas ainda não explica. Tá certo, mas ainda não explica corretamente. Mais alguém? Saiu. Mais alguém, gente? Pensa aqui.
Por que que é a força normal? Eu acabei de falar para vocês, porque tem que ter contato. Contato. Se eu tô com um objeto aqui no ar, ele tem peso, tá bom? E tem o atrito do arrasto com o ar, mas não tem contato. Então, se tem contato, tem que ser a força normal, tá bom? Vamos lá, então, fazer um exercíciozinho. Esse é um pouquinho grande, mas vai ajudar a gente bastante. Na verdade, ele era grande, eu coloquei só a letra A. Diz o seguinte, um corpo de massa M1 igual a 20 kg escorrega sobre um plano horizontal com um coeficiente de atrito cinético, olha aqui, ó, cinético, 0,30 e atrito estático, 0,40. Vocês estão observando que pelo valor do coeficiente, a gente observa, a gente consegue perceber que há uma diferença. O atrito estático é maior do que o atrito dinâmico, tá? Ou cinético é a mesma coisa, tá? Um conjunto de polia, aqui é polia e corda sem massa, são desprezíveis, tá? A massa da corda e da polia, e sem atrito também. Liga este corpo a um outro corpo de massa M2, igual a 10 kg pendurado na vertical. Quando você vai fazer um exercício desse, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a fazer o diagrama do corpo livre. Primeira coisa, você vem aqui, ó, coloca aqui, ó, gravidade, tá? Deixa eu pegar uma setinha maior, vai ficar melhor para vocês compreenderem. Então tá aqui, ó. Eu acho que aqui, pronto. Eu vou ter a gravidade para baixo. Eu vou ter agora, Ctrl C, Ctrl V, peraí. Eu vou pegar aqui agora, vai ter uma tração no fio, né? Orientada para cima. Cadê? Por que não está girando? Ai, que saco de batata. Vou pegar aqui e trazer para cá, que aqui eu tenho a força peso, tá? Ctrl C, Ctrl V. Vou ter uma tração também orientada para baixo. Agora, eu vou ter uma tração no fio orientada para cima. Vou ter uma tração aqui. Opa! A tração agora é para os lados. Vou ter uma tração para cá. E vou ter também uma tração para cá. O que está faltando aí? Vamos ver quem é que está sabendo aí. Está faltando uma força aqui. Onde é que está faltando? Aqui é a força peso. Aqui é a força peso. Aqui é tração no fio. Aqui é tração no fio. Aqui é tração no fio. E aqui é tração no fio. Qual é a força que está faltando? Normal? A normal. Parabéns. Muito bem. Está faltando a força normal para cima. Neste ponto aqui, nessa situação, essas duas forças, elas se equilibram. Aí, normalmente, nos livros, o que a gente acha? A gente encontra duas setinhas assim, ó, paralelas, Ctrl C, Ctrl V, em cima e embaixo. O que isso quer dizer? Que essas duas forças não interferem neste movimento aqui. Elas se equilibram, tá bom? Eita, era para pegar as duas setinhas, eu não consegui pegar. Pronto, agora vou trazer elas aqui para cima. Então, vocês vão encontrar dessa forma aqui, tá, gente? Deixa eu colocar aqui, mudar a cor, para vocês conseguirem enxergar. Bacaninha. Tirei e tirei. Então, no livro, vocês vão encontrar dessa forma, tá? Sempre que tiver assim, significa que essas forças estão se equilibrando. Aí, agora, o que eu tenho que calcular? Tração, tração e peso, tá bom? Igualar isso aqui. Vamos lá ver como é que fica. Deixa eu tirar isso aqui tudo. Ctrl Z. Aqui eu já tinha dado um Ctrl B. Então, deixa eu tirar aqui, porque o exercício mesmo vai ajudar a gente com isso. Um Ctrl B. E vamos embora. O tempo vai ser exatamente certinho. Olha aqui, ó, orientação da gravidade para baixo. O que isso significa? A orientação aqui está para baixo. Então, o que estiver para baixo é positivo, o que estiver para cima é negativo, tá bom? Então, olha lá, ó, as forças. Esqueci de mais uma, gente. Ó, tá vendo? O professor erra também. Esqueci da força de atrito. Na verdade, eu tenho que ler o enunciado. Ah, tá. Esquecemos da força de atrito. Normal, peso da massa 1, tração, força de atrito, peso na massa 2, tração no fio. Aqui ele não quis colocar o outro aqui, ó. Por quê? Esses dois aqui iriam se equilibrar, né? Mas existe sim aqui uma tração aqui, tá bom? Então, aplicando a segunda lei de Newton para o bloco M1, sabemos que no eixo Y, não tem aceleração.
Então, normal é igual peso 1. Quem é o peso 1? Massa 1 vezes gravidade. Aí a gente vai lá e aplica, ó. Tração menos a força de atrito, que é igual a massa 1 vezes a aceleração. Da onde que a gente tirou isso, gente? Daqui, ó. Força de atrito, normal, peso e tração. Tá lá, ó. Força de atrito, normal, peso e tração. Cadê normal e peso? Né? Não tem. Lembra que eu falei para vocês que no bloco 1 não deveríamos colocar o peso 1 e a normal 1? Por quê? Porque eles se equilibram. No caso da massa 2, a gente não vai ter a normal, mas vai ter a força peso do bloco 2, tá bom? Então tá aqui, ó. Tração menos força de atrito. Por que a força de atrito tem sinal negativo? E a tração positiva? Porque o atrito geralmente está meio que, falando da forma impedindo de movimentar o corpo. Sim e não. Sim, porque é uma força que é dissipadora. Normalmente a gente representa com um sinal de menos. Mas neste caso aqui, ó, se você observar, quando esse conjunto entrar em movimento, o movimento ocorre para a direita, né? Sentido positivo. Então, a tração é positiva e a força de atrito que está tentando impedir o movimento, ela vai ter o sinal negativo, para indicar, primeiro, obviamente, que ela está no sentido contrário do movimento e também que é uma força que faz com que haja uma diminuição deste movimento. Mas está correta a sua interpretação. Agora, vamos fazer a mesma situação para o bloco 2. Ó. Peso 2 menos tração, massa 2 vezes a aceleração, que é da gravidade, né? Massa 2 vezes gravidade menos tração é igual a massa 2 vezes a aceleração. A partir do momento que a gente chega nesse ponto, o que a gente faz? Monta um sistema de equação, tá? Então, a gente pega a primeira equação, a segunda, e agora o que a gente tem de igual aqui, ó? Tração positiva, tração negativa, eu vou e cancelo. Aí vai sobrar quem? Massa 1 e massa 2, eu coloco em evidência e igualo essas duas equações. Vai ficar, ó, massa 2 vezes gravidade, menos a força de atrito, que é igual massa 1 mais massa 2 vezes a aceleração. As massas, gente, a gente põe aqui em evidência, por quê? Porque quando o conjunto entrar em movimento, funciona como se fosse um único corpo, tá bom? Agora, basta fazer a substituição, ó. Nós tínhamos lá, então, a tração igual a 100, menos a força de atrito, que é igual a 30, que vai ser lá, se eu não me engano, a massa, né? O somatório das massas vai dar 30 vezes a aceleração. Fazendo as outras demais substituições, olha, atrito estático 0,4, massa 1, 20, gravidade 10, portanto, vai dar 80. Substituindo de novo aqui, a gente vai encontrar que a aceleração deste conjunto é igual a 4/3. Fazendo essa divisão aí, vai dar 1,33, se eu não estou enganado. Primeira coisa, e a mais importante, é montar o diagrama do corpo livre. Colocar todas as forças. Se falou que tem atrito, coloca o atrito. Se falou que não tem atrito, desconsidera ele, tá bom? Basicamente é isso. Dúvida, pessoal? Graças a Deus. Vamos falar agora sobre força de tração. Nós falamos sobre anteriormente, né? Sobre a combinação dessas forças, né? Como a gente utilizar o diagrama de forças. Agora nós vamos falar então sobre a força de tração em cabos, que é a mesma situação que a gente colocou anteriormente, e eu coloquei mais um exercíciozinho aqui, ó. Então, dois blocos de massa M1 igual a 3 kg e M2 igual a 1 kg, ligados por um fio inextensível. Na realidade, o exercício anterior foi para a gente trabalhar o conceito de atrito, tá? Agora é o conceito de tração. Mesmo que os dois estavam ligados, eu podia ter feito um exercício só, né? Mas não tem problema não. Podem deslizar sem atrito sobre um plano horizontal. Olha aqui, deslizar sem atrito. Esses blocos são puxados por uma força horizontal F igual a 6 newtons. Então aqui, eu vou ter aqui, ó, uma força resultante. Aqui eu vou ter uma força de tração. Qual vai ser a nomenclatura dessa força de tração, gente? Vai ser a força que
o bloco 1 exerce no bloco 2, então vai ser uma força F12. E aqui no bloco 1 vai surgir uma mesma força, na mesma direção, porém em sentido contrário, que é uma força F21. É a força que o bloco 2 exerce no bloco 1 por meio da tração dos cabos, tá bom? Então vamos lá. Para resolver o exercício, primeiramente consideramos o sistema de blocos como um único. Lembra que eu falei? As massas vai dar 4 kg aí. Depois disso, devemos calcular qual é a aceleração. Lembrando, se está em movimento, a equação fundamental da dinâmica, força é igual massa vezes a aceleração. Outra coisa, pessoal, a parte da terceira lei de Newton vai ser bem sucinta, porque isso aqui é a terceira lei de Newton, ação e reação, tá bom? Então, nós temos lá, nós temos que a tração do fio é igual a massa 1 mais a massa 2 vezes a aceleração. A tração, que é a nossa resultante aí, aqui a gente está puxando, né? Vai ser igual a 6, massa 1, 3, massa 2, 1. Aí aqui nós vamos ter 3 mais 1, 4, né? 4 vezes A, 4A. Se eu passar para o primeiro membro, vai ficar 4A igual a 6. O 4 que está multiplicando passa dividindo. 6 dividido por 4, a aceleração vai ser igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Em seguida, é necessário calcular qual é a força resultante em cada um dos blocos. Para tanto, perceba que no bloco da esquerda, no bloco da massa M1, a única força que atua na direção horizontal é a tração exercida pelo bloco da direita, que é aquela força F21 que eu falei para vocês. Portanto, essa é a força resultante. No bloco 1, força resultante é igual a tração. Tração é massa vezes aceleração. A massa é 3, a aceleração nós encontramos anteriormente, que é 1,5. Portanto, a força resultante no bloco 1 é 4,5 newtons. No bloco 2, vai ser a massa dele, né, vezes a força resultante total aqui. Então, nós temos aqui 1 vezes 1,5 dá 1,5. E, pasmem, quando a gente soma 4,5 com 1,5, vai dar exatamente a força horizontal. Essa força horizontal total, força resultante igual a 6 newtons. Aí, lá no início do nosso conteúdo, eu mostrei para vocês os caminhões, os carros, em que a massa interferia na aceleração, mas a força era a mesma. Agora a gente está observando aqui que a força resultante ela é a mesma sobre o conjunto, mas a ação ela é individual. Aqui, se a aceleração é a mesma, lembra lá que a força era a mesma e a aceleração era diferente? Neste caso aqui, as massas são diferentes, a aceleração é a mesma para ambos os blocos, então o que vai ter que ser diferente para ambos os blocos? A força resultante sobre cada um deles, tá? Então, a força resultante no bloco M1 é 4,5, no bloco M2 é 1,5. E a resultante que arrasta os dois com uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado é de 6 newtons. Tranquilo? Podemos passar para a próxima ou alguém quer tirar alguma dúvida? Tranquilo, então. Vamos lá falar agora sobre a terceira lei de Newton, comumente conhecida como lei da ação e reação. É mesmo só para explanar, gente, porque tudo que a gente viu anteriormente é a aplicação da terceira lei de Newton. O que é o conceito primário que vocês têm que entender? Que ação e reação, ela não existe separada. Aliás, não existe em um único corpo. Ela ocorre em corpos diferentes. Quando eu empurro a minha mão e faço esse movimento aqui, ó, eu tenho ação e reação. Aonde que está a ação e aonde que está a reação? Não tem como definir, porque ambas são forças, né? Elas estão em contato. Uma está agindo e a outra está reagindo. Mas se ambas entrarem em contato ao mesmo tempo, não tem como eu definir nesse ponto. Agora aqui, ó, eu estou tentando empurrar essa parede. A minha força está sendo a ação e, em contrapartida, na mesma direção, porém em sentido contrário, eu vou ter uma força de resistência, que eu chamo de reação. Então tá aqui, ó. Quando um corpo exerce uma força sobre um corpo, né, uma ação, então o corpo exerce uma força sobre o outro corpo, que é uma reação. Essas duas forças têm o mesmo módulo, né, mesma intensidade, mesma direção,
porém sentido contrário. E olha aqui, ó, essas duas forças atuam sempre em corpos diferentes. Jamais vai existir ação e reação em um único corpo. Não sei se vocês lembram lá do livro do... Como é que é o nome daquele que tentava invadir um castelo num cavalo, gente? Dom Quixote. Dom Quixote de La Mancha. Tinha lá uma determinada situação lá em que ele estava na areia movediça e ele, né, no livro, ele conseguiu, com a própria mão, pegar no cabelo e puxar ele para cima e ele saiu da areia movediça. Portanto, não existe ação e reação no mesmo corpo, tá? Não tem como você pegar em você e se levantar, tá? Aí o pessoal entra em contradição na questão do foguete, né? Onde está a ação e reação lá no foguete? Existe sim, porque quando os gases, né, são expelidos, existe uma força lá dentro e para fora. Então, ele vai se movimentar e falar, mas não tem vácuo lá fora. Gente, mas a ação ali são em corpos diferentes. Você tem a massa de ar, né, lá dentro, os combustíveis e o foguete, tá bom? Então, basicamente, a terceira lei de Newton é isso aqui, ó. Nós vamos ter um conjunto de forças, a força que o corpo A exerce no corpo B e a força que o corpo B exerce no corpo A. Para eu identificar isso, em que elas têm a mesma direção, mesma intensidade, porém sentido contrário, eu igualo elas. Se eu estou igualando, significa que elas têm a mesma intensidade. Estão na mesma direção, o sentido é contrário, é identificado pelo sinalzinho negativo. Aí nós temos aqui um último exercício. E ele diz o seguinte: por que, de acordo com a terceira lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave, né, espacial dotada de hélices? Letra A, vocês vão responder, tá? Porque as leis de Newton só são válidas na Terra. B, por conta da gravidade zero do espaço, que impossibilita a existência de forças. No espaço não existe ar para ser empurrado pela hélice, logo a aeronave não pode ser impulsionada para frente. Pela terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é empurrada para frente. Letra D. No espaço somente é válida a lei da inércia, por isso a aeronave ficaria para sempre em movimento retilíneo uniforme e não chegaria a lugar nenhum. E letra E. No espaço somente é válida a segunda lei de Newton. Aguardo aí um minutinho, vocês. Vamos comer um bolinho, vamos? Chegou aqui meu lanchinho, mas só daqui a pouco. Kevlin já respondeu. Letra C. Naisla, letra C. Marcos Ribeiro, letra C. Ninguém vai querer ser do contra, né? O pessoal, não saiam antes de responder o nome completo no chat. É a nossa lista de presença, tá? Os demais. Posso ir para a resolução, então? Ou ainda quer responder, Marco? Bárbara, não sei se Bárbara já respondeu também. Deixa eu olhar aqui no chat. Marco já respondeu. Fernanda também, letra C. Bárbara, letra C. Todo mundo letra C, né? Eu também já dei spoiler antes, né? Então, vamos lá. O princípio que explica o funcionamento, Tamires também, letra C. O princípio que explica o funcionamento das aeronaves dotadas de hélice é exatamente a terceira lei de Newton. O que acontece é que o ar é empurrado para trás pelas hélices e, em consequência, a aeronave é empurrada para frente. Consequentemente, a resposta correta está na letra C. Meus queridos, obrigados a todos pela participação. Estou aqui neste momento abertos a perguntas, comentários e sugestões. Espero que tenha sido de valia a aula, né? Foi diferente da anterior, né? Não foi só de resolução. Graças a Deus eu tive um tempo de poder montar melhor o nosso material. Peço a vocês, né, que, por favor, além do nome, gente, coloquem qual é a turma, ou EAA ou EC, tá? Engenharia Civil ou Engenharia Agrícola e Ambiental. Dá essa força aí, Genilson. Digita de novo, por favor. Que aqui a aula é conjunta, tá bom? Tamires EA, Genilson EA. Todos, tá bom?
E aí, quem já tiver respondido, já pode sair da sala, tá bom? Pessoal, eu vou colocar um exercíciozinho de fixação, bem pequenininho, para no início da próxima aula, da próxima sexta-feira, ou na quarta e quinta, a gente faz a correção, tá bom? No mais, um abraço, obrigado a todos. Valeu, galera. Falou, até mais. Valeu, Luiz Felipe. Tudo de bom, obrigado. Nossa Senhora, olha como é que ficou isso.